Olá, crianças, tudo bem? Muito bem, vamos para a nossa aula hoje, Geografia, página 187. Vamos falar um pouquinho sobre a localização dos povos do Brasil, tá? O que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar as rotas dos imigrantes e atividades econômicas que eles desenvolveram no Brasil, tá? Na imagem de abertura, aqui a gente pode ver alguns imigrantes. De que países será que são esses imigrantes? Esse aqui é mais fácil de reconhecer, né? Observem. Certo? Então, vamos lá. Aqui na página 187, nos diz o seguinte. No capítulo anterior, você aprendeu que o Brasil é formado pela mistura de diferentes povos. Sabemos de onde eles vieram, onde se estabeleceram e quando eles chegaram no Brasil. Por exemplo, os portugueses. Após a chegada ao nosso território, o território brasileiro, outras levas de imigrantes portugueses chegaram ao nosso país. Outros portugueses, outras pessoas, outros imigrantes, né, vieram depois daquela primeira remessa, né, aqueles primeiros que aqui chegaram. Principalmente nos anos de 1881 a 1930. Foi esse ano que eles começaram a chegar aqui. E foi quando ocorreu a imigração em massa, devido ao elevado crescimento da população portuguesa, ao aumento de mão de obra, né, os trabalhadores que vieram para trabalhar no campo, que é o resultado, né, da modernização do campo, e ao empobrecimento dos pequenos proprietários rurais, certo? Então, depois da chegada daqueles primeiros imigrantes, aí veio em torno de 1881 a 1930, né? Começou a ocorrer, então, a migração em massa. Vieram bastante, né? Elevando, então, o crescimento da população portuguesa aqui no Brasil, que eles vieram trabalhar, então, no campo, né? Certo? A maioria desses portugueses que chegaram no nosso país, ó, eles foram para as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram consideradas economicamente as mais dinâmicas do território brasileiro. Além da capital paulista, além de São Paulo, né? Muitos portugueses se instalaram também no interior de São Paulo, como nas cidades de Campinas, Taubaté, Araraquara e Rio Claro. Aqui nós temos uma imagem, né, dos imigrantes portugueses no navio com destino ao Brasil, ó. Certo? Vamos lá. Os italianos. Os imigrantes italianos, eles vieram para o Brasil em uma viagem de navio que poderia durar até 40 dias. Ou seja, com a chegada ao Brasil, que ocorria pelos portos de Santos e do Rio de Janeiro. Então, eles chegavam ali pelos portos de Santos, né, São Paulo, e do Rio de Janeiro. Esses imigrantes se estabeleceram em todas as regiões do Brasil, mas eles foram para onde? Para o sul. Lembra? Que é os estados lá do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e também foram para Santa Catarina, lá em Blumenau e Brusque. Praticavam a agricultura, né? E nessa agricultura era a plantação de milho e de trigo. E esses que foram para o Paraná, né? Eles faziam o cultivo do café na região norte do estado. Aqui nós temos, observem, os colonos italianos, né? Que com seus produtos agrícolas, observem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, que em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ok? Muito bem. Com o passar do tempo, muitos imigrantes italianos foram para onde? Para o Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse último, São Paulo aqui, chegaram a formar em 1901
a maior quantidade de mão de obra na indústria, com aproximadamente 90% da força de trabalho. Então, eles formaram o quê? A maior mão de obra na indústria, com aproximadamente 90% da força de trabalho. Aqui nós temos uma atividade, então eu vou passar para vocês depois, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre os alemães, tá? Lembra que nós já comentamos sobre eles lá no primeiro capítulo? E aqui vamos falar um pouquinho sobre eles. Quem foram os alemães, né? Foram os primeiros que se desembarcaram no Brasil e vieram da cidade de Hamburgo. Em uma viagem, essa viagem durou vários dias. Esses imigrantes foram para onde? Porto Alegre. E depois eles se deslocaram. Depois que eles desembarcaram em Porto Alegre, né, eles começaram a ir para outras regiões, né? São Leopoldo, que é a cidade da região metropolitana de Porto Alegre, São Pedro de Alcântara e Mafra, ali em Santa Catarina. E também Rio Negro, que é no Paraná. Olha aqui a sigla, ó. Vocês já conhecem, né? Nesse mesmo período, os colonos alemães foram conduzidos também para outros estados do país. Então, nós estamos falando do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Além de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, eles também foram parar no Espírito Santo, eles foram parar Minas Gerais, eles foram para o Rio de Janeiro e também para a Bahia, certo? Tudo bem até aí? Assim como os demais imigrantes, desenvolveram agricultura e serviram de mão de obra nas manufaturas e no comércio. Então, eles trabalhavam além da agricultura, nas manufaturas e no comércio. O que é manufatura? É um trabalho artesanal, é um trabalho manual, entendeu? Manufatura, manual, tá? Aqui nós temos o Museu da Casa do Colono, que fica no Rio de Janeiro, ó. Ele é construído para lembrar a história dos imigrantes alemães, certo? Ó, Casa do Colono. Então, ali tem os detalhes, né, de uma história de imigrantes alemães. Vamos lá. Os japoneses, nós já falamos sobre os japoneses, mas vamos conhecê-los um pouquinho mais, certo? Os imigrantes japoneses migraram para o território brasileiro, significava para eles conseguir melhores condições de vida. Então, para os japoneses virem para o Brasil, para eles era uma melhor condição de vida, certo? E entre 1930 e 1940, que ocorreu o maior fluxo migratório de toda a história do Japão. Então, foi nesse período aqui que vieram, né, que veio em mais população japonesa para o Brasil, tá? No Brasil, eles são reconhecidos por terem trabalhado na construção de ferrovias. Então, eles chegaram aqui e trabalhavam nas construções de ferrovias. E no cultivo também do café. Além da construção da ferrovia, né? Eles também foram para o café, no estado de São Paulo. Em São Paulo tem bastante japoneses. Muitos se deslocaram também para onde? Para o norte do Paraná, para cultivar café, olha aqui, o café, e outros para o estado do Pará, que é pertinho de nós, quase, onde desenvolveram o cultivo da pimenta do reino, viu? Então, os imigrantes vieram para cá, trabalhavam nas ferrovias, no cultivo do café e no cultivo da pimenta do reino, certo? Aqui nós temos a lupa na mão, né? Nós vamos fazer essa atividade outro dia. Vamos falar um pouquinho dos haitianos, certo? Como você estudou lá naquele capítulo anterior,
Meu celular está fazendo barulho, é porque está descarregando, tá? Mas vai dar tempo. No capítulo anterior, nós estudamos sobre os haitianos, certo? E eles fazem parte desse fluxo também migratório recente, né? É um fluxo migratório recente com destino, né, ao nosso país aqui. Então, eles vieram faz pouco tempo para cá. A principal causa da vinda deles para o Brasil foi o quê? Foi o desastre natural. Que desastre é esse? Um terremoto que aconteceu em 2010 e causou inúmeros problemas econômicos, sociais e políticos no país. Então, houve um terremoto e muita gente ficou sem casa, muita gente morreu. Então, isso trouxe muitos problemas, sabe? E aí, o que eles fizeram? Muitos deles saíram, né? Devido ao caos que virou o país deles, então, em busca de um refúgio, né? E o que é um refúgio? É um lugar para onde se foge para escapar de um perigo. Então, eles procuraram, muitos deles, né? Procuraram o nosso país. Olha aqui um grupo de haitianos que chegou no Acre, ó. Tá vendo? Observem aí certinho na apostila de vocês, tá? Aqui nós temos um gráfico que diz a quantidade de haitianos que pediram refúgio no Brasil. Observem que nós já estudamos os gráficos. Ó, em 2014, ó, 16.779. 2014, ó, é o que mais tem, ó. 2017, 2.362. Solicitação de refúgios entre 2010 e 2017, ó. 2010 foram só 442, tá vendo? O menor. E em 2014, 16.779. Muito bem, aqui nós temos uma atividade e aí eu vou passar para vocês, né? E nós vamos fazê-la, certo? Vamos falar um pouquinho agora dos bolivianos e venezuelanos, que também tem sua passagem aqui pelo nosso país, né? Que também é recente, né? Que eles, fugindo das recentes crises políticas e econômicas dos seus países de origem. Esses dois grupos de imigrantes procuram uma vida melhor no Brasil, certo? Os bolivianos, estima-se que no Brasil vivam aproximadamente 250 mil bolivianos, nossos vizinhos aqui, a Bolívia, né? A grande maioria teve como destino o estado de São Paulo, aqui, ó. Vamos ver aqui no mapa a rota que eles fizeram. Foi utilizada pelos bolivianos para chegar no Brasil, ó. Tá vendo aqui a Bolívia? Vizinha nossa aqui, ó. Faz fronteira aqui com Rondônia, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Eles passaram pelo Mato Grosso do Sul aqui, ó. Paraguai e aí foram para São Paulo. Aqui eles foram para Campo Grande e Corumbau. Viram? Muito bem. E os venezuelanos? A situação econômica e política da Venezuela fez com que milhões de venezuelanos saíssem do país em busca de um novo lugar para morar. E esse lugar que eles acharam, um deles foi o Brasil. E aqui nós temos mais de 100 mil venezuelanos que já atravessaram a fronteira. E a maioria eles atravessaram a pé. Olhem aqui, os imigrantes venezuelanos, né? Onde eles estão acampados, ó. Viram? Muito bem. Então, vamos aqui. O Brasil é um dos maiores países do mundo e sua população se formou por quê? Pela mistura de diferentes povos. Então, aqui nós temos uma cultura bem variada, né? E eles vieram de diferentes lugares. O que vemos hoje é uma população com diferentes sotaques.
o jeito de falar totalmente diferente, né? Dentro do nosso país. Costumes e também os hábitos diferentes. Cada região, olha aqui, ó, nós já fizemos um trabalhinho sobre isso e vocês lembram, né? Possui particularidades que as diferenciam. Toda essa diversidade é resultado não só dos primeiros povos que aqui habitavam e dos imigrantes que foram chegando, mas também das migrações que ocorreram dentro do próprio país. Ou seja, não foram só daqueles que vieram de fora, aquelas coisas, mas também dos povos que aqui dentro também foram migrando, né? Foram saindo do seu estado e indo para outros estados. As pessoas também podem migrar de uma cidade para a outra, ou de um estado para o outro. Sair de uma área urbana para a área rural ou vice-versa, sair da região sul do país, por exemplo, e ir para a região do Nordeste. Então, o sotaque aqui, ó, se mistura. Esses movimentos permitem que cada vez mais diferentes culturas e jeitos de viver se misturem. Vamos observar aqui, ó, o fluxo migratório, ó. Observem. Da Paraíba, ó, muita gente foi para Palmas. Ó. Aqui do Nordeste eles saíram bastante, ó. Rio Grande do Sul, ó, Paraná, ó, para Rondônia, entenderam? Então aqui nós temos um fluxo, ó, migratório das pessoas, de qual estado que eles saíram, ó, do Ceará, ó. Saíram do Ceará, foram para o Pará, foram para Amazonas. Deixa eu ver aqui o São Paulo. Muito, olha aqui, ó. A flecha, quanto mais larguinha, mais migração teve. Do Nordeste aqui para São Paulo, ó. Viram? Muito bem. E aqui nós temos o de olho no local. Nós vamos fazer a atividade em breve, tá bom? Um beijo, um beijo, beijo, beijo. Qualquer dúvida, estou à disposição.